Vamos para a correção da atividade para vocês, tá? Para a gente tirar dúvida, qualquer coisa, vá lá no meu privado que a gente desenrola para vocês, se ficar alguma dúvida ainda, tá? Então, vamos lá. Foram 4 questões, né? Da lei da termodinâmica, a primeira lei. E a primeira questão diz o seguinte: um homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, o forno é essencial para o trabalho no ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até se tornar moldável, ou seja, molezinho que você possa mexer e dar forma a ele. Considerando que a massa do ferro empregada para a confecção de uma ferradura é de 0,5 kg, então temos a primeira grandeza, né, chamada massa, 0,5 kg, tá? Sabendo que a gente tem essa massa aí e que a temperatura em que o ferro se torna moldável é 520 graus, ou seja, uma temperatura é 520 graus, porque a temperatura final que eu coloquei. Ele disse que é a quantidade de calor que precisa para que esse ferro se torne moldável, tá? O calor específico do ferro, pequenininho, né? Lembrando, 0,1, ele no caso diminuiu a casas decimais. Caloria por grau Celsius. A grandeza física. Assinala a alternativa que fornece a quantidade de calor em caloria. Ele quer que a gente ache esse camarada daqui, que é a quantidade total de calor, para que isso aconteça. E diz que a temperatura inicial do ferro é de 20 graus Celsius. Ou seja, vai medir a segunda temperatura aqui, ó, 20 graus Celsius. Diante disso, a gente já pode perceber o seguinte, ó, que ele quer construir, ele quer fabricar ferradura. E para isso, ele tem que derreter o ferro para moldar o formato da ferradura. Ele disse que para moldar, o ferro tem que chegar a 520 graus. Mas no início do processo, a temperatura era de 20 graus, não é isso? Ele me disse que para fazer uma ferradura precisa de 0,5 kg de ferro. E também me disse que o calor específico do ferro aqui para nós é 0,1. Ou seja, para a gente achar a quantidade de calor, a gente aplica a fórmula direta, né? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Só que a gente está com a massa aqui, se dá para perceber, ó, em quilograma. E na realidade a massa a gente trabalha com grama, que é a grandeza padrão, ok? Então, transformar quilograma em grama nada mais é do que andar a vírgula 3 casas, né? Porque a gente, como a gente já falou muito, né? Quilo representa 1000, então multiplicar esse valor por 1000, como 1000 tem 3 zeros, é andar essa vírgula 3 casinhas. Então, se eu tenho 0,5, tá? Eu vou andar 3 casinhas aqui, né? 1, 2, 3. E vou acrescentar 0, então eu vou ficar com 500 gramas, ok? Então, os 0,5 quilogramas vai ser transformado em 500 gramas. Ok? Pronto, feito isso, aí agora a gente pode fazer a operação direta, né? Ou seja, é só colocar os valores e aplicar as aplicações matemáticas, as operações. Por exemplo, nós temos quantidade de calor, a massa que agora nós transformamos é 500, multiplicado pela variação da temperatura, que eu vou preferir que está na frente, que é melhor, 520 menos 20, né? Para a gente achar a variação da temperatura. Então, 520 menos 20, a variação da temperatura é de 500 graus Celsius. Ok? Então, feito isso, também nós temos aqui, ó, 500. E tudo isso multiplicado por quem? Pelo calor específico do ferro, ou seja, aquele valor que é só dele. Então, aqui nós achamos 0,1. Feito isso, então, nós temos aqui, ó, a quantidade de calor, 5 vezes 5 são 25, e sobram 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Tudo isso multiplicado por 0,1. Tá? Lembrando que, eu já disse a vocês várias vezes, a gente vai tentar fazer aqui para ver se a gente começa a aprender, né? Se eu tenho uma casa decimal aqui, eu tenho um número que termina com 0, eu ando uma vírgula para cá e corto 0. Tá? Então, ficaria 25.000 vezes 1, que na realidade é o próprio 25.000. Tá?
Como ele pediu a resposta em calorias, então nós temos aqui 25.000 calorias. Como alternativa, nós temos aí a letra D, não é isso? A letra D, que tem um valor de 25.000, ok? Passando para a segunda questão, né, que a gente pode já fazer. Ela é bem parecida com essa, só que o texto é menor, né? Diz o seguinte: para levar a temperatura de 200 gramas, aí eu vou lembrando, né, que tudo que eu leio, eu vou colocando o símbolo aqui, ó, 200 gramas, massa, né? Então já tem aí. Para levar a temperatura de 500 gramas de uma certa substância, que tem um calor específico, ó, calor específico 0,6 calorias por grau Celsius, tá? Tem um calor específico disso aí, de 20 para 50 graus, então a variação da temperatura. Ele diz de 20 para 50, mas nós sabemos que aqui é sempre o final menos o inicial, não é isso? Então aqui a gente já pode se preparar para transformar. Então, será necessário fornecer quantas calorias, ou seja, a quantidade de energia que a gente vai fornecer para que 200 gramas eu possa mudar a temperatura para 30 graus, tá? Então, nós temos aqui novamente que calcular a quantidade de calor, ok? E novamente também nós temos a equação fundamental. Massa, 200 gramas, vezes variação de temperatura, que a gente pode fazer aqui, ó, 50 menos 20, vai dar 30, tá? E multiplicado pelo calor específico, que é 0,6, ok? Exatamente igual ao anterior, só com um texto menor, pequenininho, é tudo bonito. E aqui a gente tem o quê? 2 vezes 3, 6, sobram 3 zeros, tá? E aqui agora, ó, vou fazer isso, né? Mesma coisa da anterior. Vou andar essa vírgula para cá, vou colocar um zero. Então vai ficar assim. 6 vezes 6, 36, sobram 2 zeros. Então, tudo isso em caloria. Então, percebemos aqui que a gente precisa de 3.600 calorias para fazer com que esse processo funcione. Ok? Tranquilo? A gente poderia trabalhar com aqui também, 2 vezes 10 a segunda, 3 vezes 10 a primeira, 6 vezes 10 a menos 1. É isso? Pode transformar na anotação científica aqui, que eu acho mais interessante. Mas, se não, podem fazer do jeito que está. Então, 3.600, também temos a alternativa aqui, né? Que no nosso exercício, nós temos essa resposta na letra, 3.600 calorias. Então, a segunda questão está resolvida. Qualquer dúvida, vocês podem continuar a perguntar lá no privado. E vamos emendar para a terceira. A terceira diz assim: Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 graus Celsius. Ou seja, se ela precisa de água a 80 graus Celsius, é porque essa temperatura é a temperatura final, né? Ela quer chegar a essa temperatura, ok? Ela quer uma quantidade de água a 80 graus Celsius para fazer uma receita lá, né? Como ela não tem um termômetro, ela decidiu misturar água fria com água quente. Só que a água fria estava a 25 graus, ou seja, aqui já tem a variação da temperatura, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Correto? Então, o que foi que ela fez, né? Misturou isso aí com água fervendo. Então, vamos aqui, ó. Lembrando que a gente vai ter aqui o M, o C, isso aí. Então, isso aqui é a equação da calorimetria, mas a gente está trabalhando com troca de calor, onde Q1 mais Q2 mais Q3 mais reticência QN sempre vai ser igual a zero. Lembra disso? Então, a gente vai fazer um somatório das quantidades de calor. A primeira substância foi água fria, né? E ela tem que misturar com água quente. Ok? Então, foi o que ela disse aqui. Ó. Ela precisa que a temperatura seja 80 graus. Então, se a temperatura é a temperatura de equilíbrio, temperatura final, quando eu misturar água quente com água fria, vai ter que dar 80 graus. Então, essa temperatura é repetida para todo o processo como a temperatura final, a temperatura de equilíbrio. Tá? Então, ela pegou, misturou isso aí. Então, a água fria estava a 25 graus, tá? E
Quando chegou aí, ela não sabia mais o que fazer. Então, foi o que ela fez. Ela resolveu pedir ajuda ao seu filho, que era um excelente aluno de física, assim como vocês, tá? E disse o seguinte, que após o cálculo, o menino lá passou um cara de tempo olhando, viu a situação do ambiente, percebeu que não existia perda de calor em relação ao ambiente, né? Nos cálculos que ele fez, ele disse assim, se eu usar 200 miligramas de água fria, tá? Com uma certa quantidade de água fervendo, ou seja, eu não tenho a quantidade de água quente, eu vou obter a quantidade necessária de gramas da água quente para poder dar essa temperatura de 80 graus. O que é que falta aqui para a gente completar as equações? Me falta o calor específico da água, não importa se a água é fria, se a água é quente, mas o calor específico da água é sempre o mesmo, né? Que é 1. Como a gente já citou naquela equaçãozinha, naquela tabela aqui, é obrigado a gente saber que o valor é 1, né? Um valor fixo. E ele não citou a temperatura final, ou a inicial da água quente. Mas ele disse aqui que o quê? A água era fervendo. E quando a água ferve, a gente diz que ela está em ebulição, né? E na ebulição a gente chega a uma temperatura de 100 graus, correto? Então, esse valor foi escondido em números, mas foi dito em palavras, né? Ela citou que a água era fervendo. Então, o que é que eu vou fazer? Juntar água fria mais água quente, tem que dar 80 graus no final. Se eu pegar 200 mililitros disso aqui, com essa temperatura, eu vou descobrir quantas gramas eu preciso de água quente com essa temperatura para poder dar o que minha mãe quer. É todo mundo dá 80 graus Celsius, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Essa equação mais essa equação vai dar sempre igual a 0. É isso? Troca de calor. A soma de todas as quantidades de calores tem que dar igual a 0. Porque quem ganha alguma coisa é porque alguém perdeu essa coisa na mesma quantidade. Então, vamos lá. Tirando agora o gráfico, essas equações, colocando em uma situação só, eu vou dizer que eu tenho 200 vezes 1, que é isso aqui, multiplicado por 80 menos 25. Isso é a equação da água fria. Eu vou somar com a equação da água fervendo. Essa aqui, ó. X vezes 1 multiplicado por 80 menos 100. Tá? Tudo isso tem que dar igual a 0. Ok? O que é que a gente vai fazer agora? Resolver essa equação. Tá? Como é que a gente faz? 200 vezes 1 é igual a 200. Isso aqui eu vou fazer direto. 85 menos 25 vai dar 55, não é isso? 55 mais 25 dá 80. Então, aqui vai dar 55. Mais x vezes 1 é igual a x multiplicado por 80 menos 100. A gente vai ter um valor negativo aqui, né? Vai dar menos 20. Ok? Tudo isso menos 20. Igual a 0. Simplificando agora o máximo que a gente puder, então, por exemplo, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Sobraram 2 zeros. É isso? Mais. Ou seja, mais por menos vai dar menos. Então, vou colocar lá por sinal, né? Mais por menos vai dar menos. X vezes 20, 20x. Tudo isso igual a 0. Ok? Isolando nossa variável, que é a quantidade de massa que a gente quer da água fervendo. Menos 20x é igual a... Esse cara está do lado da igualdade e não tem x, então ele vai passar lá para o outro lado. Lá para o outro lado da igualdade. Como ele é positivo, ele também vai para cá negativo. Mudou o sinal. Então, eu tenho aqui, ó, 11.000 negativo. Continuar isolando x. X é igual. Eu posso fazer aqui, ó, menos por menos, né? E dá mais para positivar isso aqui. Então, tudo vai ficar positivo se eu multiplicar por menos 1. Correto? A variável. Então, vai ficar 11.000, que é o que já está do lado da igualdade, e esse valor de 20 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Tem que ir aqui para baixo, né? Ó. Desceu. Correto? Então, veja. 0 com 0 a gente corta, é isso? E 1.000
E 100 dividido por 2 dá 550. Como a gente está falando em massa, ele chamou de mililitro. Então, a donazinha lá que não tinha, Dona Joana, ela vai precisar de 550 mililitros de água fervendo para poder misturar e todo mundo chegar a 80 graus Celsius para ela fazer a receita dela, tá? E eu espero que a receita você fique gostosa, para a gente aproveitar e provar um pouquinho, ok? Valeu? Então, temos alternativa? Temos sim. Também, na terceira questão, é a letra E de exata. Olha, letra E, né? É a resposta que tem aí como 550 mililitros. E vamos para a final, para a outra questão, que diz mais ou menos o seguinte. Vamos ver o que é que ele nos pede agora, tá? Na quarta questão, diz o seguinte: a temperatura normal do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Temperatura inicial, vamos dizer assim, né? Considere uma pessoa de 80 quilogramas, ou seja, massa 80 quilogramas, lembrando que apareceu o quilo aqui de novo, né? Uma massa de 80 quilogramas e que esteja com febre a 40 graus, ou aparecer aqui na temperatura final. Né? Essa temperatura ele chamou de 40 graus. Ok? Então já temos aqui a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura normal é essa, mas ele estava com essa, que é o final menos inicial, ok? Continuando, ele diz assim, admitindo que o corpo seja basicamente formado de água, podemos dizer que a quantidade de energia em quilocaloria, ou seja, qual é a quantidade de calor em quilocaloria, ou famoso cacau, né? Em quilocaloria, que o corpo dessa pessoa gastou para elevar sua temperatura a esse estado febril. Deve ser mais próximo de alguma coisa, tá? Então, o calor específico da água, né? Então, a gente já sabia, o calor específico da água é 1 caloria por cada grama para mudar em graus Celsius. Então, nós temos aí, que a gente precisa fazer também é achar a quantidade de calor. Então, passando para cá, deixa eu mudar de cor aqui para ver se fica melhorzinho, né? Quantidade de calor vai ser 80 quilogramas, então quilo 1.000, 80 mil. É isso? Multiplicando por 1.000 é só acrescentar 3 zeros. 80 mil. Fazendo aqui a variação da temperatura, final menos inicial, nós vamos ter aqui 3,5. Correto? 36,5 para 40. 5 para 10, 5, vem 1. 6 mais 1, 7, 7 para 10, 3. E 3 para 4, vem 1, né? 4 para 4, 0. Então, nós temos aqui 3,5 graus. Então, 3,5 graus. E, finalmente, a gente tem o calor específico da água, que é 1. Então, 1. Só é agora multiplicar tudo, né? Não, beleza? Lembrando que eu posso andar essa casa para cá e colocar no 0, né? Sempre, né? Não é isso? Se vocês não quiserem, vamos fazer assim, para que a gente não cometa erro no começo. Vamos lá. 80 mil multiplicado por 3,5. Aqui, ó. Tudo que for multiplicado por 1 vai dar ele, né? Então, 1 a gente já elimina. Então, 5 vezes 0, isso são 4 vezes, né? E 5 vezes 8, 40. Né? 3 vezes 0, são 4 zeros aqui. E 3 vezes 8, 24. Somando tudo isso aqui, nós temos esse camarada aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui. Perfeito? Mas só que a gente tem aqui o quê? Uma casa decimal. Então a gente tem que colocar aqui também uma casa decimal. E esse 0, ó, deixa de existir. Então nós temos o que aqui? 2, 8, 0, 0, 0, 0. Temos tudo isso aqui em caloria. Então, achamos a resposta em caloria. Só que ele me pediu em quilocaloria. É isso? Então, para cada 3 zeros é 1 quilo. Então, eu vou fazer assim, ó. 280, substituir os 3 zeros por quilo e colocar o caloria aqui. Então,
temos a resposta de 280 quilocalorias, ok? Que é a quantidade de calor necessária para que todo esse processo aí aconteça, o negócio da febre do rapagato. E temos como opção aqui, ó, a letra B. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí da resolução. Qualquer coisa que não tiverem entendido, pode me perguntar lá no privado, ok? Até a próxima.